Meu nome é Mônica, como o Zima me apresentou, eu sou nutricionista, sou mestre em Nutrição e Saúde e doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Agradeço o convite por estar aqui hoje, para nós conversarmos um pouco sobre esse tema. É um tema polêmico, né, porque nós sabemos realmente dos excessos do final de ano, mas fazemos questão de colocar no título, né, prazeres e cuidados. Eu acho que com equilíbrio tudo pode dar certo, né? Mesmo com pacientes que têm aí doenças crônicas, que precisam de um cuidado um pouco maior com a alimentação, é possível sim aproveitar, fazer essa alimentação, porque é um momento muito cultural no nosso país, né? Mas também cuidar da saúde ao mesmo tempo. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão assistindo o curso agora conosco, nessa web palestra, também é como vai ficar gravado, né? Os que posteriormente também forem assistir. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer uma abordagem pensando principalmente na ceia de Natal, nessas festas de final de ano, né, no Réveillon, mas também pensando em outras festividades, né? Então, acho que o conhecimento aqui a gente pode extrapolar para outros momentos também. O próprio verão, né, período de férias, e que também tem mais esses excessos, então a gente vai adaptar um pouco essa temática para poder expandir para esses outros momentos aí, ok? Trago a primeira imagem com a questão da nossa transição nutricional e epidemiológica no nosso país. Ela é uma transição em que ela não foi finalizada, ela ainda está ocorrendo. Nós temos um grande crescimento no excesso de peso e obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, mas uma agenda de doenças também transmissíveis não encerradas. Alguns locais contam aí com várias doenças ainda transmitidas, né, as transmissíveis e com altas taxas, mas, inegavelmente, o sobrepeso e a obesidade aí vem crescendo, né? Eu trago no próximo slide aqui os dados da pesquisa de orçamento familiar e também o Vigitel, que mostra esse grande crescimento do excesso de peso e obesidade. Então, se a gente fosse acompanhar os dados da INDEF, por exemplo, de 74 e 75, para os dados da POF, que é o nosso inquérito nacional, de 2008 e 2019, nós vemos um grande crescimento. Então, para os homens, passou de 18,5% de excesso de peso para 50,1%, quase que triplicou. E para as mulheres, 28,7% de excesso de peso para 48%. Os dados atuais do Vigitel, né, publicado agora em 2018, referente ao Vigitel 2017, indica que nas capitais brasileiras a média de excesso de peso e obesidade na faixa, né, adulta, acima de 20 anos, é de 54%, ou seja, mais da metade da nossa população está com excesso de peso. Né, isso em 2006 era de 43%, ou seja, nos últimos 11, 12 anos, isso também cresceu muito, né? Conseguimos ultrapassar aí os 50% de excesso de peso. E por que toda essa preocupação? Por causa das doenças que estão associadas a esse excesso de peso. Então, pelos estudos que analisam o hábito alimentar brasileiro, é demonstrado já grande alteração nesse hábito, né? Há um crescimento, né, alto crescimento no consumo de alimentos tipicamente agroindustrializados e também o consumo de alimentos fora do domicílio, que alguns estudos também mostram que esses alimentos consumidos fora do domicílio, os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade calórica muito superior aos alimentos in natura, os alimentos feitos em casa, e têm uma pior qualidade nutricional também. Né? Somado ao aumento do consumo desse tipo de alimento, a gente tem uma redução no consumo de frutas e verduras e também o menor consumo do nosso prato típico, que é o arroz e feijão. Esse arroz e feijão, né, ele continua sendo um hábito do brasileiro, né, apesar dessa queda aqui no consumo. E por que tanto interesse na alteração desse hábito, né, que é um hábito alimentar? A OPAS, a Organização Mundial da Saúde, ressalta que, dentre tantos fatores para as doenças crônicas não transmissíveis, que inclui hipertensão, diabetes, as dislipidemias, câncer, doença renal crônica, a alimentação é um fator de risco importantíssimo, fundamental no controle e na prevenção dessas doenças. Mas, acima de tudo, é o fator modificável. Né? Nós temos vários fatores, como, por exemplo, as questões genéticas que influenciam essas doenças,
mas que com isso a gente não pode intervir tanto. Já o hábito alimentar, a prática de atividade física, outros comportamentos, eles são fatores modificáveis, então a gente pode alterar a realidade atual nesse cenário, né, de grande elevação desse tipo de doença, os custos que o tratamento dessas doenças causam, principalmente no nosso sistema público de saúde, e também controlar o crescimento dessas taxas. Tá? Então, nesse contexto todo, que essa alimentação é importante, fundamental, tanto para a prevenção quanto para o tratamento, a gente vai abordar um pouquinho sobre a alimentação nessas festas de final de ano. Coloquei essa imagem, né, de uma mesa farta, uma mesa típica de uma ceia de Natal. É lógico que a gente vale lembrar que não é toda família brasileira que vai conseguir ter uma mesa farta desse jeito, né, mas culturalmente é o que a gente vê. Né, mesas fartas, vários tipos de alimento, uma grande variedade, né, nas preparações culinárias. Por que que trago isso? Né? É muito comum nessa época do ano cometermos excessos, mas a comemoração dessas datas, ela faz parte da nossa cultura, né? Elas são esperadas, elas são ansiosas, assim, as pessoas anseiam por esse momento, né? Para comemorar, curtir com a família, muitas vezes vem parentes que o ano inteiro não viu e aproveita nesse momento. E a própria gênese da palavra comemorar vem de comer, né? Então ela é indissociável. Comer, beber, ela está associada a momentos de prazer, de encontros, né? Então, a gente tem que saber o equilíbrio. Como comemorar, né? Mas também cuidando da saúde, especialmente quando são pacientes crônicos, pacientes que precisam desse contato, desse cuidado direto. Por exemplo, pacientes diabéticos e uso de insulina, né? Que se, por exemplo, consumir bebidas alcoólicas aqui nesse período do ano, corre o risco de ter uma desregulação nessa insulina junto com o carboidrato que ele consome, né? Pacientes renais crônicos que têm uma dieta extremamente restrita, principalmente em termos de proteínas. Então, tem pacientes que, mesmo que é cultural, se ele se alimentar muito fora do que é prescrito para ele, ele vai ter consequências, né? Então, a ideia aqui, se eu pudesse resumir em uma fala, as pessoas podem e devem comer sem culpa nessa época do ano, mas controlando quantidades, sabendo respeitar o seu corpo, sabendo respeitar os limites, né? Pacientes com doenças crônicas vai ter que ter um cuidado a mais, tá? Eu vou trazer algumas ideias para deixar isso ainda mais fácil, ainda mais prazeroso, mas saibam que tudo consumido moderadamente, né, essas duas datas do ano, não teria tanto problema assim, né, uma questão de excessos do ano todo, né, que se repete no Natal, que se repete no Ano Novo, e daqui a pouco vai se repetir porque é verão, e depois repete porque é Carnaval, depois repete porque é Páscoa, depois repete porque é festa junina, e vai se repetindo e repetindo, na verdade, ao ano todo, tá? Então, esse que é o grande problema. Então, vamos lá conversar um pouquinho, termos algumas ideias aqui. Então, eu trago a recomendação do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele mesmo já se preocupa com essa questão da reunião, do comer em família, do comer junto. Né? O próprio guia diz, as refeições, sempre que possível, devem ser feitas em companhia, com os familiares, amigos ou colegas do trabalho ou da escola. Então, o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira diz, as refeições, sempre que possível, né, devem ser feitas em companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola, e a família deve ter o hábito de compartilhar a comida, a mesa, a companhia, fazendo com que a refeição seja um encontro prazeroso. Né? Então, nesses momentos, comer junto, preparar as comidas juntos, e não focar somente na comida, mas focar no encontro. Né? Quantas pessoas têm várias confraternizações de final de ano? No trabalho, na faculdade, no colégio, com a família de um parente, com a família do outro, né, de outra pessoa. Né? Então, temos muitas confraternizações. Então, se você for sair da dieta, né, em todas essas confraternizações, acaba que o excesso vira rotina. Né, principalmente nessa época do ano. Então, o sentar, o comer é uma parte dessa confraternização. Não é o centro da confraternização. O centro da confraternização é o encontro, é a conversa, é o bem-estar, botar o papo em dia. Então, que isso seja o central e a comida só acompanhe. Né? Mas sim, comer junto, em família, em reunião,
é benéfico, está dentro do nosso guia alimentar, ok? Então, como a gente faz nessa época de final de ano com tanta oferta de alimentos? Aqui eu trago uma colocação importante que é o planejamento, tá? É muito comum em grandes reuniões familiares, principalmente, ou quando você convida amigos, que cada um leve um prato, certo? Mas acaba sempre sobrando, né? Porque cada um leva uma coisa, daqui a pouco você está com 12 variedades aí de sobremesa. Se você comer uma colherzinha de cada só para experimentar cada uma, isso já virou um excesso. Então precisa planejar antes. Quem vai levar o quê? Quem vai fazer o quê? E calcular o número de pessoas que vai ter na reunião para que a comida seja feita na quantidade para aquelas pessoas, para que não sobre. Esse sobrar é ruim, tanto pelo desperdício, mas porque acaba que as pessoas comem as sobras, por exemplo, da ceia, até 2, 3 dias depois, leva para casa aqueles refratários cheios de comida, né? Porque sobrou e tem que dividir, tem que levar para casa, né? Então faça a quantidade que não sobre e que as pessoas se deliciem daquela comida naquele momento, que não precise ficar repetindo comer esses excessos todos os outros dias, tá? Então, planejar o que cada um vai levar e comprar os ingredientes na quantidade para que aquelas pessoas vão comer, já é uma ótima forma de você evitar essa grande quantidade de comidas, ok? Então, fazer uma lista de quais os pratos que vão ter, quem vai fazer cada coisa e a quantidade para aquele número de pessoas. Aqui seria uma ideia antes de fazer a compra desses itens para preparar a ceia de Natal ou alguma outra refeição para essas comemorações. Primeira coisa, antes de comprar, comer antes de sair de casa. Tá? Então, nós temos vários tipos de fome. Né? É descrito na literatura que nós temos 9 tipos de fome. Mas a fome física, ela faz com que a gente se interesse por vários tipos de alimento que muitas vezes, se a gente estiver alimentado, a gente não vai ter interesse. Né? Então, se a gente se alimentar antes de ir para o supermercado, por exemplo, a gente tem menor tendência a comprar alimentos que a gente não planejava comprar antes, mas por estar com fome a gente acha atrativo e acaba colocando no carrinho do supermercado. Ok? Importante levar a lista de compras, né, que você já se preparou aqui, já fez previamente, porque lá você vai comprar realmente os itens que você precisa, ok? Então, você compra os itens que realmente precisa e também evita de comprar excessos aí. Caso for fazer a compra, se você levar o valor em dinheiro, ao invés de levar o cartão de crédito, você tem um controle muito maior da quantidade que você pode gastar. Também evita de você comprar quantidade de alimentos ou itens ali daquela lista que vão além daquela lista, né? Comprar itens desnecessários. Okay? Então, aqui, isso aqui não vale só para essa época do ano, não, tá? Isso aqui vale para sempre, ok? Lista, não ir fazer compras no supermercado de barriga vazia, com fome. E se levar dinheiro, você consegue controlar mais também a quantidade que você pode gastar ali comprando comida, ok? Comprando itens alimentares. O preparo desses alimentos é muito recomendado que se faça em casa, por 2 motivos principais. O primeiro é que você já começa ali socializar, ok? Você está junto com a sua família, fazendo o preparo dos alimentos, você já está conversando, já está colocando o papo em dia. Então, já é um momento ali de comemoração, de confraternização. O segundo é porque você consegue controlar os ingredientes que você utiliza. Você consegue controlar a quantidade de gordura adicionada para preparar aqueles alimentos. Você consegue também ter um controle da validade desses produtos, da qualidade nutricional. Você pode, em vez de utilizar aquele monte de tempero industrializado, utilizar temperos naturais, colhidos na horta ou comprados, né, desidratados. Então, a qualidade do alimento preparado ela é muito maior. Tá? Então, tanto pela sociabilidade quanto pela qualidade do que está sendo preparado. E você pode optar pelos pratos tradicionais, né, de final de ano. Mas você pode fazer também algumas alterações nesses pratos para que eles fiquem com menor teor de gordura, menor teor de sódio, menor teor de açúcar. E isso você consegue fazer se você preparar ele na sua casa, né? Em família, cada um faz a sua especialidade, o prato que sabe fazer melhor. Tá? Não tem um prato certo ou um prato errado nessa época de final de ano, porque tem que respeitar muito a cultura do local. Né? Várias regiões têm pratos que é cultural ter nessa época do ano, né? É aguardado que se tenha esse prato.
ou algumas adaptações elas podem ser feitas para que esse prato, mesmo de uma receita de vó, ela fique com um aspecto, né, uma qualidade nutricional muito maior, substituindo às vezes poucos ingredientes. Então eu trouxe aqui umas ideias de substituições. Por exemplo, a margarina, né, que é uma gordura hidrogenada. Ela pode ser substituída em várias receitas por manteiga, né, um pouco mais natural, mas mesmo assim é gordura, então também não pode pesar a mão, né? Mas também por requeijão light, por exemplo, ok? Porque é um bom substituto. Todos os embutidos, salame, presunto, mortadela, o ideal seria em época nenhuma do ano, né? E pode ser substituído pela carne, carne real, carne de frango, carne de bife, carne moída, né? Um grande exemplo. Vamos pensar aqui uma lasanha industrializada, uma lasanha bolonhesa cheia de presunto, por exemplo. Se você mesmo preparar essa lasanha em casa, pensa fazer a própria massa muitas vezes. Se não, comprou a massa pronta, mesmo assim, fizer um bom molho de carne moída, de carne de verdade, escolhendo uma carne magra, sem tanta gordura, com molho de tomate feito em casa, né, vai ficar com outra qualidade nutricional. É praticamente outro produto. Tá? Então, essas substituições, as substituições desses itens, ela vai mudar totalmente a qualidade nutricional. Outras ideias, substituir os pães e os biscoitos comuns pelos que são com farinha integral, ou para os celíacos, por exemplo, as farinhas sem glúten, como a de amêndoas, de amaranto, de linhaça. Né? Tem várias receitas muito mais acessíveis hoje em dia que para ter algumas ideias dessas substituições. Um exemplo, né, o panetone que é tão consumido, como eu falei, pode se consumir numa quantidade que não seja exagerada, mas uma ótima opção para as pessoas que têm esse controle, né, que precisam fazer o controle tanto calórico quanto de açúcares, pode fazer talvez um bolo de banana, né, com a farinha de aveia, e ao invés de utilizar açúcar, utilizar essa banana bem madurinha, porque ela fica mais doce, e com as passas, que é tão famosa nessa época do ano, né, que tudo coloca passas, alguns amam, outros odeiam. Né? Então precisa saber ali o público que vai consumir. Mas as próprias uvas passas, elas como são adocicadas, ela tem o açúcar natural da fruta, ela já adoçaria esse bolo. Tá? Então tem algumas substituições simples e muito saborosas. Não precisa perder o sabor para ser saudável. Outro exemplo, produtos que vão né, na composição dessas receitas. Chantilly ou creme de leite pode ser substituído por iogurte natural ou iogurte natural desnatado. Um exemplo que pode ser aplicado são os mousses. Né? Se você trocar esse leite, esse creme de leite por um iogurte natural, você faz uma substituição também muito mais saudável, com menor teor de gordura. Os doces com creme, chocolate ou chantilly, dá preferência aos que são com frutas em calda, as castanhas e oleaginosas, né, nozes, que também é muito presente nessa época do ano, e o chocolate acima de 70% de cacau. Né, que seriam opções aí mais saudáveis. Lembrando que para o diabético, em que a sacarose, o açúcar simples, ele é restrito, que seja feito então com adoçante culinário ou adoçante que possa levar ao forno e fogão. Né, não são todos que podem. As frituras, né, que também não seria desejável em uma época do ano, esse excesso de frituras, pode fazer as preparações assadas, grelhadas ou cozidas, como o nosso famoso peru assado na ceia de Natal. Né? Os sorvetes industrializados poderiam ser substituídos por sorvetes ou frozen de frutas congeladas. Nos slides a seguir eu tenho umas ideias para mostrar. E os temperos industrializados, né, de N marcas, todos são com a composição nutricional muito parecida. Tanto faz se é para carnes, para arroz, para feijão, para sopas, todos eles poderiam e deveriam ser substituídos por temperos naturais. Okay? Isso também em qualquer época do ano, não só agora. Aqui são exemplos de uso desses temperos naturais, que pode ser tanto in natura e frescos, né, como por exemplo aqui nessa foto que tem uma horta vertical, que pode ser feita até em apartamento, basta ter uma parede para pendurá-la, ou podem ser os temperos naturais desidratados, porque eles são naturais, a única diferença é que eles não têm água. Cúrcuma, cominho, loura, orégano, açafrão, as pimentas, né, se não for um paciente que tenha restrição de pimenta, por exemplo, um paciente que tem uma gastrite crônica ali. Né, então, todos esses temperos podem ser usados para temperar e deixar essa alimentação bem saborosa, bem gostosa. Essa outra ideia é o sal de ervas, que seria a mistura do sal de cozinha com os temperos secos. Né? Então, ele já fica como se fosse um temperinho pronto aqui para utilizar nos alimentos, nas preparações culinárias.
Outros exemplos de temperos que podem ser utilizados seriam a pimenta, como eu falei, o alho, que tem a alicina, que é ótima para o controle, né, da hipertensão arterial, o gengibre, a canela. Todos esses temperos, além deles deixarem a comida mais saborosa e diminuírem, né, o teor de sal, porque quando você tempera com esse tipo de tempero natural, a necessidade de adicionar sal, ela diminui. Tá? Então, além disso, ela tem ali extratos. Cada alimento, né, cada tempero tem o seu princípio ativo, que também tem benefícios para a saúde. Um antioxidante ou anti-inflamatórios, tá? Por exemplo, como tem no gengibre. Então, além de temperar, deixar saboroso, ele também tem propriedades ali nutricionais interessantes. Então, podem usar esses temperos à vontade, né? Não só em alimentos salgados, tá? Mas, por exemplo, a canela, o gengibre para os doces são excelentes, né? Um leitinho com canela, o gengibre ali numa compota de frutas, fica uma delícia, tá? As carnes. Outra troca inteligente seria substituir as carnes mais gordas pelas carnes, os cortes de carnes mais magros. Quais são os cortes de carnes mais magros, por exemplo, as carnes bovinas? Seria patinho, maminha, o músculo, o lagarto e o filé mignon. Caso for uma carne de porco, né, um suíno aí assado, seria o peito e o pernil suíno, né, mais comum aí no Ano Novo também, culturalmente. Frango, Chester, né, seria o peito. E o peixe também, que é uma opção, também qualquer um dos peixes, mas preferi eles sem a pele. Todas essas carnes mais magras, é importante dizer que elas são um pouco mais secas, né? Porque o que deixa aquela carne mais macia é a própria gordura que solta e vai para a fibra muscular dessa carne. Então, como são carnes mais magras, ela é um pouco mais seca. Então, é interessante não passar demais do ponto dessa carne, para que ela não fique ainda mais seca, né, o paladar, e que tenha molhos para acompanhar. Por exemplo, um molho de abacaxi, um molho de frutas, né, que essa carne ela vai ficar um pouco mais suculenta, né, já que ela não tem tanta gordura quanto as carnes gordas. Mas é uma excelente opção para trocar. E aqui é um exemplo de uma bela carne assada com os molhos de frutas, tá? Que ajudam na digestão, deixam saborosa e também melhora essa questão de deixar um pouco a carne seca com menos gordura, ok? Um exemplo aqui bem saboroso, já pode ter seus olhos. As bebidas também é um ponto importante da gente relacionar. É muito comum o consumo de bebidas alcoólicas, né? A Organização Mundial da Saúde, ela relata que o consumo máximo para homem seria de 2 doses e para mulher de 1 dose, o que equivaleria aí umas 2 taças para homem, né? De vinho, 2 taças de vinho ou 2 latas de cerveja, e para mulher, então, a metade disso. Mas nós sabemos, né, que infelizmente os pacientes nem todos vão seguir as recomendações, né? Vamos ser realistas aqui. Então, se fizer o uso, né, que seja em pouca quantidade, o mínimo possível, e hidratar muito, né, beber uma quantidade de água de coco, outros tipos de líquidos ali que não sejam alcoólicos para melhorar nessa hidratação, ok? Mas, se não beber, principalmente, por exemplo, um paciente diabético que utiliza insulina, que é totalmente não recomendado que consuma bebidas alcoólicas, porque tem uma metabolização diferente, né, os carboidratos desse tipo de bebida, né, que então substitua essas bebidas alcoólicas, então não por refrigerante, né, mas por sucos ou água de coco. E aqui eu trago uma imagem para a diferença do que é refresco, o que é néctar, o que é suco. Que o refresco seria aquele pozinho, né, ou outros que tenham menos um percentual bem mais baixo de fruta, né, de 10 a 30%. O néctar é muito comum aqueles de caixinha, tá? Que além de muito açúcar, tem um percentual de fruta muito pequeno. Então, vocês podem reparar hoje em dia, se vocês ficarem com curiosidade, quando vão no supermercado, vai estar escrito num cantinho bem pequenininho, néctar, tá? E não suco. O néctar é porque ele tem mais açúcar e ele tem um percentual de fruta menor. Então, se for substituir, dá preferência ao suco com 100% do suco da fruta, ok? Mas água de coco, não tem problema também não, ok? E aqui eu trouxe uma ideia bem interessante a respeito das bebidas feitas com água com gás para substituir refrigerantes ou substituir aqueles drinks alcoólicos, né? Porque fica muito bonito no copo, chama muita atenção e é saborosíssimo, tá? Então, qual seria a base ali? Uma água com gás para ficar
uma tônica sem açúcar, né, para ficar com aquele sabor, aquelas borbulhas para lembrar um refrigerante ali. Frutas cítricas, sempre ter uma, pelo menos. Limão, laranja, kiwi, abacaxi, acerola, porque dá aquele azedinho, ok? Além de ser antioxidante. Um sachê de chá, os de frutas vermelhas, né? Fica maravilhoso, por exemplo, hibisco, frutas vermelhas, ou também canela, maçã, capim-limão, que fica muito gostoso. O gengibre, a canela e o hortelã também pode ser utilizada para essa refrescância, ainda mais nessa época do ano, já que o nosso Natal e Ano Novo cai bem no verão, tá? E as frutas vermelhas também, que ajudam da beleza e muito sabor, tá? Além das propriedades antioxidantes que praticamente todas elas têm. Ok? Então, você prepara ali alguns drinks sem álcool e substitui muito bem o refrigerante, além de deixar a mesa linda com os copos todos enfeitados, cheios de frutas assim. Ok? Então, aí mais uma ideia para substituir. E as frutas? Frutas da estação. Ao invés de deixar em cima da mesa os belisquetes cheios de queijo gorduroso, cheio de embutido, salaminho, azeitona cheia de sal, deixem outras coisas da mesa como petisco. Por exemplo, as frutas da estação. Compre essa fruta na véspera, faça a correta higienização dessa fruta, coloque ela, né, num recipiente muito bonito, diversas cores, diversas alturas, vai chamar muita atenção, deixe em cima da mesa já higienizada, né, porque vai facilitar as pessoas a consumirem essas frutas, essas verduras, perdão, essas frutas, se elas estiverem aí à disposição. As verduras, no caso das saladas para as entradas, que eu vou falar já já, ok? E deixar na geladeira até na hora de colocar na mesa para elas ficarem bem fresquinhas, bem brilhantes e chamando bastante atenção. As nozes, as castanhas, as frutas de estação, como eu falei, elas podem ficar a essa disposição ao invés desses outros aperitivos, né? Então, lixia, que está na época agora, cereja, que também a gente consegue achar com mais facilidade nessa época do ano, damasco, amêndoas, ameixa, figo, que também está na época, é uma fruta dessa época, uva roxa, kiwi, framboesa, abacaxi, avelã, nozes, a castanha de caju, a nossa castanha do Pará, o castanha do Brasil, né, que muda um pouquinho o nome. Pistache também, que as pessoas conhecem o pistache só por causa do sorvete, mas o pistachezinho é super saudável, né, pinole também, outra opção aí de deixar à disposição para substituir esses petiscos, ok? E lógico que vai valorizar a fruta do local onde você está, né? A fruta da época onde você está. Não precisa pagar caríssimo numa cereja importada se você tem outras opções ali na sua região, que é uma fruta de época super saudável, super saborosa que você pode utilizar, ok? São só algumas ideias. Aqui, as sobremesas, né? Para os diabéticos que têm essa restrição de sacarose, você pode substituir por receitas que vá o adoçante culinário no lugar. Okay? Aqui é um exemplo de uma panacota. Né? Ou a panacota que ela foi feita com adoçante culinário e a própria geleia em cima de frutas caseira. Né? Com as próprias frutas, você ferventa elas numa calda de água com esse adoçante e você faz aí a sua própria sobremesa sem açúcar nenhum. Okay? Então, essas sobremesas geralmente são muito calóricas, né? Então, mesmo que você for comer a sobremesa tradicional, sem essa adequação aqui do açúcar ou alguma outra adequação, alguma troca de ingrediente, coma com prazer, mas coma somente uma vez, não repita e não exagere no tamanho da porção, ok? Aqui, aquela outra ideia que eu comentei que ia falar, que seria um sorvete de frutas à base de banana congelada. Então, essa banana aqui, se ela estiver bem madurinha, é melhor, porque fica mais adocicado. Congela, então ela que dá essa base cremosa ao sorvete. E a fruta que você vai bater junto para dar o sabor, você escolhe da sua preferência. Pode fazer um mix dessas frutas, que no caso é com morango, né? Então, virou um sorvete aqui de morango, em que a base é a banana. É só bater no processador. Liquidificador dá certo, mas fica um pouquinho com um pouquinho de gelo, um pouquinho de pedra. No processador dá mais certo. Tá? Então, é uma opção de sorvete super saudável aqui. Ok? Então, outras dicas aqui para a gente evitar esses excessos de comida. Primeira coisa, se você já sabe que vai ter uma ceia um pouquinho mais pesada à noite, comece o seu dia um pouco mais devagar, né? Coma refeições mais leves, faça esses lanches no intervalo, com refeições mais leves.
de preferência com sucos, com frutas, essas castanhas. Não precisa começar exagerando aí no dia do Natal, logo na primeira refeição do dia e que vai até no dia seguinte. Tá? Então, pegue leve nas outras refeições. Evite beliscar entre as refeições, né, para você realmente fazer os seus horários de lanches certinhos. Controlar o tipo de entradas, como eu dei algumas ideias, né, para não ter essas entradas, esses belisquetes todos tão gordurosos. Esse quarto ponto aqui é importante. Ó. Limite a variedade de pratos, que é aquela questão de organizar essa comemoração, ela está totalmente implicada aqui, para não ter excessos. Por quê? Se você tem ali 10 tipos diferentes de sobremesa, você vai querer experimentar, né? Então, mesmo que você pegue uma colherzinha de chá de cada uma, você vai encher um pote, porque tem muita variedade. Então, será que tem necessidade disso tudo? Monte uma ceia ali, monte algumas opções, sim, para as pessoas, talvez ela não gostar de uma coisa, ter uma outra coisa que ela possa comer no lugar. Mas limite essa variedade tão grande de pratos, porque mesmo que a pessoa pegue menor quantidade, ela vai acabar exagerando. Então, se organize o que cada um vai levar, a quantidade que cada um vai levar, isso é muito importante. Degustar em pequenas porções, né? Não precisa daquele desespero todo, tá? A ceia de Natal, essa época de final de ano, ela está muito na nossa cultura, que é intrínseco na cultura, que é uma época de fartura, de comer, as pessoas já vão achando, já vão preparados para isso, para comer demais. E não precisa disso, né? Você pode se satisfazer comendo menor quantidade das coisas, é só saborear aquilo ali, que vem os pontos seguintes. Mastigue devagar, deguste, saboreie, aproveite o sabor que você está degustando. O gosto, aquele gosto gostoso daquela comida, a gente sente na boca, aqui nas nossas papilas. Tá? Depois que a gente engoliu, a gente não sente aquele gosto mais. Lógico que a gente tem outros produtores de serotonina, temos os produtores de serotonina ali por causa daquele alimento, dá uma sensação de prazer e bem-estar, né? Mas o gosto mesmo, a gente sente na boca. Então, se você pegar uma quantidade menor e realmente saborear aquele alimento, muitas vezes faz o mesmo efeito que você pegar uma porção muito grande. Tá? Então, sente na mesa, aproveite aquele momento, coma sem culpa, mas respeite seu corpo, não exagere. Ok? Outra questão, se hidratar. Esses alimentos geralmente têm uma quantidade de sódio muito maior. Como eu falei, as nossas festas de final de ano, diferente do continente europeu, né, cai justamente no verão, então a gente precisa de uma grande hidratação. Então, bastante água o dia todo, principalmente durante a festa, os festejos, ok? E após, essa dica é interessante, né? Após a ceia ser servida, e as sobremesas também, procure outro lugar para conversar com a família ou com os amigos que não seja nessa mesa. Tá? Por quê? Não sei se vocês já pararam para pensar. Quando você está ali conversando, batendo papo, às vezes você nem está com fome. É só pelo hábito de você estar ali sentado conversando e você vai beliscando, e vai comendo, e vai comendo. Então, depois de fazer essa refeição, o ideal ou que retire os pratos da mesa para continuar essa conversa em família, essa conversa com os amigos. Depois, né, dessa reunião familiar, dessa reunião aí, ou que as pessoas saiam da mesa, vá para uma varanda, vá para um sofá, vá para um outro local, para continuar a conversa, continuar batendo papo, continuar rindo e continuar festejando. Né? Porque realmente, se você ficar parado ali com toda aquela comida à disposição, querendo ou não, você vai acabar comendo mais, além da quantidade que você percebeu que era o suficiente para você. Você vai acabar exagerando, vai acabar indo além. Ok? Então, essa dica aqui dá super certo. E priorizar, tá? É o que a gente chama de comer consciente. Lógico que o assunto do comer consciente ele é um tópico bem extenso, dá muito pano para manga, mas realmente você perceber a sua sensação de fome, a sua sensação de saciedade e saber a hora de parar, tá? Eu vou ler essa frase porque eu achei ela interessante. Ó, priorize suas escolhas e não fique pensando, principalmente quando chegar em casa, no que não comeu. Coma até perceber o quanto é suficiente para você.
né? As pessoas acham que vai ser a última oportunidade na vida, como se fosse o último momento da vida que vai poder comer tudo aquilo que tem ali na mesa, comem desesperadamente, vão muito além do que a sociedade ela lhe permitiria comer, muitas vezes passa mal, aí tem que tomar sal de fruta, toma vários remédios depois para tentar controlar esses excessos, aí vem um sentimento de culpa que não deveria sentir. Então, coma consciente, coma sem culpa e respeite o seu corpo, tá? Porque aí no outro dia não tem aquela ressaca moral e nem a ressaca de excesso de gordura e nem alcoólico, né, que muitas vezes acontece, tá? Então, coma consciente, saiba a hora de parar. Observe os limites do seu corpo. E isso não é só para essa época do ano, né? É para sempre, tá? Respeitar o seu corpo. Aqui eu trouxe esses facilitadores de digestão, facilitadores naturais, para caso tenha um pouco desses excessos, né? Quem já tem uma alimentação regrada, quando come um pouco diferente, acaba muitas vezes se sentindo empanzinado, um pouco mal. Então, a própria bromelina que tem no abacaxi, a papaina que tem no mamão, elas ajudam na digestão, tá? Então, essas carnes com essas rodelas de abacaxi, elas combinam muito, não só pelo sabor, mas porque essa bromelina que tem no abacaxi, ela também ajuda na digestão das proteínas, ok? Então, são facilitadores da digestão, assim como o chazinho de hortelã, o chazinho da erva doce, o chazinho da camomila e também o gengibre, que ele também ajuda nessa digestão. Tá? Então, aí são facilitadores de digestão naturais. E aqui eu trago algumas ideias, né? Daqui a pouquinho nossa web palestra ela já está acabando. Algumas sugestões de cardápio, ok? É muito mais fácil hoje em dia a gente achar receitas na internet com essas adaptações de ingredientes, tá? É muito fácil. Então, basta querer procurar, jogar ali que você encontra muita coisa. Eu trouxe algumas ideias, sugestões, ok? Mas que isso pode ser acessado em qualquer lugar, hoje em dia, muito facilmente. Trouxe essa aqui, uma ceia econômica, por exemplo, de entrada, uma salada verde com manga, sempre importante ter uma salada, tá? Não só pelos nutrientes que essa salada tem, mas quando você está montando o seu prato e você coloca a salada primeiro nesse prato, você já diminui o espaço para colocar as outras coisas, tá? Então a salada ali ela vai te ajudar muito a diminuir a quantidade dos outros alimentos que você vai ingerir, que você vai consumir, tá? Então tenha sempre a salada de entrada. O prato principal aqui, por exemplo, um chester com laranja e abacaxi, um acompanhamento, um arroz integral com lentilha. Ah, Mônica, comer arroz integral na ceia de Natal? Sim, por que não? O arroz integral ele vai ser uma base. Você pode temperar ele com vários temperos naturais e colocar passas, colocar lentilha, colocar outros produtos, castanhas, nozes, frutas secas. Você vai deixar esse arroz totalmente diferente. O gosto do arroz integral vai embora. O que vai ficar o gosto ali são dos temperos que você utilizou para fazer ele, tá? E a sobremesa, por exemplo, é aquele sorvete de frutas, tá? Naturais. Ceia tradicional, uma salada de maionese de abacate. O que é isso? Maionese de abacate? É basicamente o abacate como se fosse temperado, né? Com azeite, com temperinhos verdes, salsinha, cebolinha, alho. E, em vez de você usar a maionese tradicional, você pega esse creme e tempera a sua salada com ele, ok? Um peru assado. O acompanhamento, muitas vezes, nesse agridoce, ele é bem interessante, um purê de maçã. E a sobremesa, um manjar com ameixa em calda, sendo que essa ameixa em calda é feita caseira, né? Hidrata essa ameixa em água morna, depois cozinha ela com água e adoçante dietético, né? Ou, se não tem restrição de açúcar, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, um pouquinho de mel, tá? Então, não comprar aquela da latinha, não, em calda. Fazer a calda dessa ameixa em casa, caseira, né? Cozinhar mais. Uma ceia vegetariana, um exemplo, a entrada, uma salada mista de folhas e legumes ao molho pesto, o prato principal, cogumelos salteados ao vinho, que seria aqui a fonte de proteína, acompanhamento, arroz vermelho com nozes e a sobremesa, um abacaxi assado com especiarias. Essa ceia que eu chamei de ceia antioxidante, mas que bastava ser chamada só de ceia, tá? Antioxidante eu quis dar um nome aqui diferente para ela, ok? Mas ela é uma ceia bem tradicional. Poderia ser a entrada uma salada Waldorf, que seria essa salada agridoce, com folhosos, nozes, uva vermelha, passas, maçã verde. E ao invés, que é a tradicional dessa salada, vai maionese. Então, ao invés de colocar maionese, coloco requeijão light e suco de limão para ser o tempero cremoso aí dessa salada. O prato principal, um peru assado ao molho de laranja,
O acompanhamento pode ser uma farofinha de cenoura e passas com aveia, tá? Então, você diminui a quantidade do carboidrato por substituir essa farinha por um pouco de cenoura e outros temperinhos e também a aveia. Tem também uma opção de, em vez de usar farinha de mandioca, também usar os flocos de milho, né? Também dá para fazer aí uma farofa bem gostosa. E a sobremesa, um creme gelado de framboesa, que é muito parecido com o sorvete, só que coloca também o iogurte natural, então ele fica um pouco mais cremoso, mais saboroso também, tá? É importante ressaltar essa questão da farofa, porque é muito comum rechear, né? O Chester, ou o frango, ou o peru, quando vai fazer ele assado, rechear de farofa, tá? Não aconselho muito que essa farofa, que tenha esse excesso, né, dessa farofa. Porque além de ter um outro acompanhamento que é carboidrato, toda a gordura que tem nessa carne derrete quando ele vai ser assado e ele vai escorrendo essa gordura nessa farofa, né? À toa que ela fica tão molhadinha, tá? Então, cuidado com essa farofa, tá? Não quer dizer que não tenha que comer, mas saiba que a gordura da carne, ela foi para a farofa. Quando você recheou essa ave com essa farofa e assou, a gordura ela acabou indo ali para aquela farofa. Tá? Então, é bom que se for comer, come em pouca quantidade, coma consciente ali que ali tem bastante gordura, ok? Né? Então, tomem cuidado com essa questão também. E aqui eu trouxe algumas receitas, tá? Não vamos focar, não vou ler receita nem nada disso. São receitas de internet adaptadas. Como eu falei, é muito fácil hoje em dia conseguir essas receitas. É só para estimular a criatividade de vocês nessas orientações, certo? Eu nem vou. Como a aula ela fica disponível, então os slides também ficam disponíveis, então não vou passar a ler uma por uma, não, tá? Aqui no De Jejum, trouxe duas opções que poderiam substituir esse tradicional panetone, que é o bolo de damasco, mas que pode ser de tantas outras frutas secas da época, tá? Que você faz ali o bolo com a farinha de trigo ou farinha de trigo integral e você também recheia com essas frutas. Aqui seria um bolo integral com a castanha do Pará, do Brasil e passas, né? Mas que ela pode ser acrescentada nessa massa nozes, cravo em pó, banana ou amassada ou em rodelas, outras frutas cristalizadas muito comum nessa época do ano, ameixa preta picada, pedacinhos de abacaxi, tá? Então a gente tem aqui também uma opção para substituir no de jejum. Da ceia, né? As entradas, uma salada agridoce, que é com a base de folhosos, que mistura as frutas vermelhas, que fica muito gostoso, amêndoas, e você faz ali um saladão bem refrescante, bem gostoso, com um molho com azeite, suco de limão, manjericão e sal a gosto. Outro tipo de entrada seria a salada de folhas ao molho pesto, né? Que é também bem interessante. No prato principal, o tradicionalíssimo peru recheado com a farofa, mas em vez dessa farofa aí, bacon, linguicinha, colocar outras opções mais saudáveis nessa farofa. Castanha, frutas, como pedacinhos de laranja nesse peru, ou carambolas também, que dependendo da época do ano, a gente também consegue fácil. O próprio abacaxi, como eu falei, tá? Então, você consegue ali fazer uma farofa bem recheada, bem saborosa, que não precise colocar tanta linguiça, salsicha e bacon dentro dessa farofa, já que a própria gordura do peru, ela vai escorrer, ela vai entrar nessa farofa ali quando assar, tá bom? Então, sem exageros. Bastante temperinho natural também. Para os que gostam de peixe, por que não fazer um peixe assado? Tá? Então, um salmão marinado no açúcar, mascavo, gengibre e laranja. Saborosíssimo. Ou qualquer outro peixe da região, tá? De água doce ou de água salgada. Ok? É uma excelente opção de proteína ali. Acompanhamentos. O tal do arroz integral, mas que ele vai mudar de sabor conforme o que você temperar ali. Então, pode ser com laranja, castanhas, também as frutas, ok? Vai ficar bem saboroso, ou com lentilha, ou outras, ervilha, milho, tá? Vai ficar um arroz bem temperado, bem saboroso aí de acompanhamento. Berinjela gratinada, por que não? Fica bem parecida com uma pizzazinha de berinjela, né? Vai ali um molho de tomate, vai azeite, vai queijo, um orégano por cima, ou manjericão, fica muito saborosa também para acompanhar, tá? Lembra muito o sabor de pizza. Acompanhamento aqui, o abacaxi entrando como uma preparação salgada, ao invés de doce, seria um abacaxi dourado em cubos, um abacaxi assado, tá?
E as bebidas, né? Como eu dei as ideias lá dos ponches, as ideias dos drinks, aqui teria o ponche, que seria aqueles drinks mais em tamanho família, digamos assim, no grande refratário para as pessoas se servirem. Seria ali abacaxi, pera, suco de uva integral e raspas de laranja nessa receita. Mas como eu falei, pode variar demais essas receitas de bebidas e drinks aqui. Esse seria o ponche de cranberry. Tá super na moda, né, falar do cranberry, por causa do teor antioxidante dele. Mas poderia ser muito bem frutas nossas, acerola, por que não? Saborosíssima, azedinha, vai dar um sabor extraordinário, tá? Sobremesas, duas ideias. Maçãs assadas com creme de damasco. Né, faz uma maçã assada aqui. Para os que têm restrição ao açúcar, pode ser com um adoçante culinário. E o creme de damasco, ainda uma cobertura com claras e o adoçante, né, de forno e fogão. Fica bem saboroso. E o sorvete de frutas, né, que eu já dei a ideia, que pode muito bem acompanhar, por exemplo, esse aqui é o abacaxi como sobremesa, um abacaxi assado com especiarias, com uma bela bola de sorvete de frutas. Tá? Aqui eu deixo as referências que foram utilizadas na montagem da web palestra e ressalto aqui no final essa frase. Né? Desejo a todos boas festas e felizes 365 novos dias para cuidar da sua saúde. Tá? Então, como eu falei, respeitando a cultura, respeitando esse momento de confraternização, esse momento de reunião familiar com os amigos, de matar saudade. Tá? Então, é uma época do ano muito agradável. Se fosse só esses 2 dias no ano que cometessem esses excessos, o dia do Natal e o dia do Ano Novo, quem deras, né? Mas nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes tem mais exceções do que... Essas exceções não são mais exceções, né? Se tornam um dia a dia da pessoa. É só mais uma desculpa a mais para poder comer excessivamente, tá? Então, aproveitem, aproveitem com consciência, respeitem o corpo de vocês, orientem os pacientes que respeitem os seus limites. Vão ter N natais, N ano novos aí para vocês aproveitarem. E são 365 dias no ano, tá? Para cuidar da saúde. Então, sempre brincam, né? Você não engorda no Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Você engorda entre o Ano Novo e o Natal seguinte, né? Então, é uma questão mesmo de algumas dicas que podem ser utilizadas não nessa época do ano, mas na dieta em geral dos indivíduos, na recomendação em geral dos indivíduos, tá? Então, se fosse só esses 2 dias no ano, não seria o problema, tá? O problema são todos os outros excessos, tá? Então,